Olá, meu nome é João Paulo e sou médico legista. Disse que no local onde trabalho à noite os mortos se levantam e falam. Trabalho há mais de 10 anos nesse necrotério. Durante esses anos tenho visto alguns companheiros saírem correndo do necrotério tremendo de medo, até de terror e não voltando nunca mais. Geralmente são os funcionários novos em seus primeiros turnos de trabalho. Todos dizem a mesma coisa, que os mortos começaram a andar e falar. No início, quando eu ouvia suas histórias, elas me pareciam fantasiosas. Tornava ilógico pensar em algo sobrenatural porque o corpo sem vida tem espasmos. Os gases saem do corpo fazendo barulhos estranhos, nada mais. E eu nunca tinha visto ou ouvido nada estranho, porém numa noite de novembro entrei no turno da noite, como sempre fiz. Chegou o corpo de uma menina de 5 anos. Essa menina morreu porque caiu do telhado de cabeça em um piso de concreto, tendo uma morte terrível. A expressão em seu rosto era de terror. Dava para ver que antes de morrer ele estava chorando. Nesses casos fico muito triste, pois não encaro bem a morte de crianças. Onde está Deus nessas horas? Como inocentes podem morrer? Dói ver as crianças deixarem este mundo, por isso sou ateu. No necrotério também havia vários mortos deitados e cobertos com capas, mas minha prioridade era essa menina. Então comecei a fazer meu trabalho. Quero esclarecer que naquela noite eu estava sozinho porque meu companheiro estava desaparecido e outro teve um dia de folga. Comecei a cortar a menina à 1 da manhã, verificando cada parte do corpo dela. Estava abrindo a parte do peito quando a mão se moveu e parecia que ela queria conversar. Porque ela fechou os lábios e ouvi um sussurro. Um pequeno som, mas não eram apenas espasmos, mas continuei meu trabalho. Quando comecei a cortar a cabeça dela, a garota abriu os olhos, mas não foi um simples espasmo. Ela moveu os olhos de um lado para o outro e depois olhou para cima e para baixo. Ela fez isso por alguns segundos e parou de olhar. Justamente quando eu aproximei a mão para fechar os olhos, ele mexeu a boca. Parecia que ele estava sorrindo para mim, mostrando os dentes e cuspindo saliva. Isso me deixou muito alterado. Nesse momento achei melhor dar uma pausa de 5 minutos para tomar um café e arejar a cabeça. Antes de sair, a cobri com um lençol e ao me aproximar da porta ouvi como se aquela garota estivesse rindo. Saí correndo do necrotério e fui para uma barraca que ficava do lado de fora. Consegui me acalmar, dizendo a mim mesmo que eram simples espasmos dos quais não precisava ter medo. Porque era só isso e nada. Mas quando voltei, notei que a menina que deixei coberta estava com o lençol no chão e ela não estava na posição que a deixei. Ela estava de bruços como se tivesse levantado para ir dormir daquele jeito. Comecei a rezar e não tive escolha. Tinha que terminar o que eu tinha feito. Eu estava começando, cortei rápido e quando estava costurando já estava mais calmo. Mas algo começou a fazer os pelos do meu corpo se arrepiarem. Eu claramente senti como se alguém estivesse atrás de mim. Pelo canto do olho vi uma figura alta. Fiquei imóvel, mas aquela figura queria me tocar. Quando vi que a mão dele se aproximava do meu ombro, me virei rapidamente, mas quando o fiz não havia ninguém além de um corpo sem vida na prancha, assim como o que eu vi. Terminei de costurar a menina e comecei a limpá-la e banhá-la para deixá-la bonita. Quando eu estava dando banho nela, a menina começou a ter outro espasmo. Agora ela começou a cantarolar, mas quando abriu a boca um pouco mais, uma música começou a ser ouvida. Mas a voz da menina era muito assustadora, cobria a boca dela, mas ela continuou fazendo a mesma coisa. E não demorou muito quando o corpo atrás dela e o que estava ao lado começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Os 3 corpos sem vida pareciam cantar com voz grossa. Isso me apavorou tanto que corri para a recepção. Eu estava pálido, nervoso e tremendo de medo por causa desse susto. Até senti vontade de desmaiar. A recepcionista perguntou o que eu tinha e eu contei para ela o que tinha acontecido comigo. Fiquei 1 hora falando sobre isso, falando sobre aqueles corpos sem vida. Eles sincronizaram e começaram a cantar com uma voz de homem. Acho que era porque eram masculinos. Mas a menina não alcançava esse tom de voz profundo. Não falei isso para meus colegas no dia seguinte, mas alguns descobriram e por um tempo fui a piada deles. Mas sei o que eles veem, sei o que ouvi e sei que eles não acreditam como os novatos um dia não acreditaram. E com certeza, se você resolver trabalhar em necrotérios, um dia isso pode acontecer com você. Olá,
Meu nome é Pablo e obrigado por dedicar um tempo para ouvir o meu relato. Meu pai, em sua cidade natal, Curitiba, há muitos anos exerceu a profissão de médico legista porque naquela época não havia tantos enfermeiros nem médicos. Ele também trabalhava em Ponta Grossa e fazia autópsias. Tinha como enfermeira a minha tia que o ajudava a cuidar dos pacientes. Eles também faziam embalsamamento e, em algumas ocasiões, fazendo autópsias. Juntos, eles embalsamaram muitas pessoas, mas minha tia estava aprendendo a fazer autópsias. Em uma ocasião na cidade, um idoso não voltou para casa para dormir, e no dia seguinte o encontraram bêbado no centro da cidade morto. Seus parentes não sabiam se ele havia caído e batido a cabeça ou se alguém o havia matado. Eles queriam saber o motivo da morte daquele idoso. Levaram-no para fazer a autópsia. Minha tia o recebeu, colocou-o na pia e cortou sua roupa com uma tesoura e depois começou a arrumar o corpo. Aquele corpo estava muito rígido, estava em posição fetal. As mãos agarravam os joelhos e ela tentava colocar ele em posição reta para facilitar o trabalho. Ela havia tirado a roupa com uma tesoura. Imaginou que seria fácil acomodá-lo. Esticou o braço do homem, mas não conseguiu. Não conseguiu nem tirar os dedos da outra mão. Aquele velho era extremamente rígido. Ela tentou ajustar os braços, mas como não conseguiu, ela deve ter pensado que o mais fácil seria esticar as pernas. Mas ela não comentou que por mais que tentasse, era impossível para ela acomodar seus membros. Claro, ela passou por isso porque os cadáveres permanecem rígidos, mas nunca nessa magnitude. Minha tia falou com meu avô para ajudá-la porque ela passou mais de 20 minutos tentando, mas ela não conseguiu recuperá-los. Com aquele velho, ele tentou com todas as forças. Meu avô esticou as pernas e os braços, mas ele não conseguiu. Foi muito difícil. Os dois uniram forças, mas mesmo assim não conseguiram até que meu avô se lembrou de uma lenda segundo a qual quem morre e não quer ir embora fica rígido. E você tem para falar com ele. Você tem que pedir permissão para fazer a autópsia, que só assim ela vai deixar você tocar. Então meu avô disse para minha tia que ia pedir permissão para o velho. Ele se aproximou do ouvido do cadáver e começou a dizer: por favor, senhor, queremos ajudá-lo para vermos o que aconteceu com você. Deixa eu te ajudar. Não tenha medo, não farei nada de ruim com você. Não vou demorar tanto e depois disso você pode descansar em paz. Minha tia ficou com a cara confusa e sem acreditar. Alguns minutos depois, o corpo daquele velho começou a afrouxar seus dedos. Seus braços e pernas começaram a relaxar quando o tocavam com a mão. Ele se separou facilmente do outro. Eles conseguiram esticar as pernas dele com muita facilidade, então eles conseguiram colocá-lo na posição correta ao estudá-lo. Disseram que ele morreu porque alguém tinha o espancado e, inconsciente caído no chão, ele engasgou com o vômito e sufocou. Depois disso, todos os cadáveres foram autopsiados ou embalsamados. Minha tia começou a pedir permissão para todos. O que você acha desse relato? Não sou médico legista ou algo assim, mas é interessante. Saber que você deve pedir permissão a uma pessoa falecida para mexer em seu corpo para realizar este tipo de autópsia é algo que mal não faz. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília e vou contar a minha experiência com o sobrenatural em um necrotério. Trabalhei durante anos no Instituto Médico Legal de São Paulo. Sempre recebemos casos terríveis de pessoas baleadas, acidentadas, afogadas e mutiladas. Enfim, muitos sempre se afogam em época de feriado, seja na praia ou mesmo em represas, como a do Guarapiranga. Sabemos que é muito normal espasmos musculares, gases saindo pelo boca e ativação das cordas vocais dos cadáveres. Isso resulta em pequenos gritos, e isso é muito normal. Mas lembro de uma ocasião em que um jovem de 18 anos chegou muito ferido no IML. Aparentemente era um ladrão que tentou invadir uma casa em Guaianazes, mas ao ser visto, havia pulado o muro para fugir. Mas os vizinhos daquele local o agarraram e o lincharam. Guaianazes é um dos bairros mais violentos de São Paulo e recebemos muitos corpos de lá. Eu o deitei na tábua, cortei e fiz todo o procedimento necessário. Costurei ele, limpei e cobri. Depois que eu o cobri e me virei, ouvi um barulho atrás de mim. Quando olhei novamente, o corpo começou a convulsionar. Dei alguns passos mais perto para verificar os espasmos, mas aquele corpo morto levantou-se da maca de ferro com o lençol e correu em minha direção. Eu fugi gritando de medo. Pensei por um momento que o homem fosse me atacar, mas ele chegou na porta e, como não tem fechadura, ela só abre como se você estivesse empurrando.
Aquele corpo sem vida a empurrou com a cabeça e saiu correndo. Ele chegou até o meio do corredor e naquele ponto ele desabou no chão. Fiquei tremendo de medo e confuso. Eu já tinha feito a autópsia e não tinha motivo para ele ficar assim. Pedi ajuda para algumas enfermeiras, conversando com elas. Contei o que aconteceu. Elas ficaram confusas e não acreditaram. Pode ter sido um espasmo. Por mais estranho que pareça, todos queriam encontrar uma razão lógica para o corpo morto ter se movido tanto. Eu já tinha visto estes espasmos muitas vezes, mas nunca depois da autópsia, muito menos correndo assim para o meio de um corredor. Infelizmente, as câmeras de segurança estavam desligadas e não tenho como provar que aquele corpo se moveu. Meu nome é Solange. Sou auxiliar de limpeza em um hospital aqui no Rio de Janeiro e quero contar minha experiência para vocês do canal. Neste hospital também há um necrotério. Trabalho há mais de 5 anos e sempre ouvi coisas estranhas, mas ainda sobre este necrotério. Lá o clima é muito estranho, pois a maioria dos corpos que chegam são oriundos de acidentes e crimes que ocorrem por toda a cidade, o que significa que estar naquela área traz sentimentos muito sombrios. Eu também sempre vi sombras passando pelos corredores, luzes piscando, sussurros, e mesmo quando não tem ninguém naquele lugar, dá para ouvir essas gavetas de metal batendo. Porém, houve um turno no mês passado que, quando entrei para fazer o meu trabalho, tomei o maior susto da minha vida. Me chamaram para que fosse desinfectado e limpo a área perto do necrotério, onde há um corredor quase solitário, pois em muitos casos só é permitida a entrada de pessoal autorizado. Quando cheguei ao local, vi que havia gotas de sangue por todo o corredor. Não me lembro muito bem da hora, talvez 11 da noite. Quando eu estava limpando no meio do corredor, comecei a sentir que alguém estava me observando. Senti um sopro na nuca que me deu arrepios, e quando olhei para a frente, dava para ver a porta do necrotério. Este mesmo tem 2 janelas, e nessas 2 janelas dava para ver 2 pessoas olhando para mim. Só dava para ver do nariz para cima. Eu estava assustada, mas não tinha tanto medo. Talvez fossem os médicos que talvez queriam passar e estavam verificando que horas eu iria terminar. Fiz sinal para eles me deixarem terminar. Eu ia me apressar, limpar mais rápido, então corri, e em questão de minutos terminei. Acabei bem na porta do necrotério. Vi que aqueles médicos não estavam mais olhando para mim, e por isso resolvi abrir a porta para avisar. Mas quando abri a porta, o necrotério estava vazio. Não tinha ninguém, só as pias sem nenhum corpo nelas. E eles não poderiam sair pelo outro lado, pois é uma única entrada e saída. Teria sido uma alucinação? Contei isso para a médica legista e ela me disse que não, ela não tinha estado lá, mas me disse que às vezes essas coisas acontecem naquele corredor. Meu nome é Renato. Sou embalsamador e trabalho há quase 7 anos em uma funerária em Piracicaba, interior de São Paulo. Nesse tempo tive alguns encontros sobrenaturais e vou contar uma das experiências que me assustam até hoje. Geralmente, quando tínhamos algum tempo livre, saímos para conversar e tomar um pouco de ar fresco na rua em frente. E naquela noite, foi assim que fizemos. Estávamos do lado de fora, quando do nada vemos uma figura se aproximando lentamente de onde estávamos. A figura parecia muito escura, mas quando ela passou sobre a luz dos postes, vimos que era um homem velho. Era 1 da manhã. Ainda me lembro perfeitamente porque às 2 horas meu companheiro teve que ir buscar um corpo quando o velho encontrou conosco. Ele começou a conversar conosco do nada, mas então ele começou a dizer palavras como se fosse para Deus, afirmando que estava indo para sua cidade para se despedir de seus familiares, pois faria a passagem. Eu e meus amigos falamos para ele não ir embora porque já era tarde e perigoso, mas aquele velho gentil e de voz tão doce nos disse que uma jornada muito longa o esperava e que não poderia se atrasar, ou perderia a luz. Insistimos, dissemos a ele que já era tarde para ele ir, que era melhor que ele descansar e ir depois quando amanhecer. Pedimos para ele ficar aqui conosco e que íamos comprar um café, mas ele não quis. Ele falou que teria que ir embora e se levantou apoiado em uma bengala. Vimos ele andando e então ele sumiu nas ruas escuras. Fiquei triste porque ele estava com aspecto de cansado e aparentemente ele não andava muito bem. Antes das 2 horas, meu companheiro saiu para buscar o corpo e quando voltou para a funerária, estava pálido. Ele não conseguia falar nada. Colocou o corpo na maca e pediu que eu olhasse. Assim que descobri o corpo, vi que era o corpo daquele velho. Quando o vimos, ficamos todos chocados. Comecei a tremer de medo e nervosismo, mas quando olhei para o rosto daquele corpo morto,
Esse sentimento passou rapidamente. Revisamos a certidão de óbito para saber do que ele morreu. O horário de sua morte foi às 9 da manhã e o corpo chegou ao necrotério às 2 da manhã. O velho chegou 1 hora antes para se despedir de nós. Talvez para que pudéssemos cuidar bem dele. Espero que ele tenha conseguido chegar a tempo para ir para a luz. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.